Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou com a minha camisa amarela, essa bela uniforme da Copa de 2022. Muito obrigado, Shopee e aos fabricantes chineses de camisas de réplicas da Tailândia, etc. Dessa beleza e todas as outras camisas também que tenho aqui na minha coleção para falar sobre a seleção brasileira depois desses dois primeiros jogos na Copa América, tanto contra Costa Rica, o 0-0, quanto a goleada de 4-1 sobre o Paraguai. E meio que um pré-jogo, já um pequeno pré-jogo também, sobre esse jogo da Colômbia, que ocorre na segunda-feira à noite. Um grande jogo nessa primeira fase de grupos da Copa América. Então já peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também dar aquela força me seguindo nas outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, Twitter ou agora o X também, e dar aquela força divulgando esse vídeo, que é para ajudar quem está começando. Bora lá falar um pouco dessa seleção brasileira, começando pelo jogo contra a Costa Rica, o trágico e decepcionante 0-0 que colocou o Brasil numa situação também de grupo complicada, porque a Colômbia fez o que se esperava dela, venceu seus dois jogos, venceu jogando bem, inclusive. Isso fez com que esse empate contra a Costa Rica faça com que o Brasil entre no jogo contra a Colômbia não tendo a vantagem do empate para terminar em primeiro. E terminar em primeiro é muito importante, pois do outro lado o cruzamento deve ser contra o Uruguai, que é uma ótima seleção também. E terminar em primeiro nesse grupo D significaria pegar ou os Estados Unidos, ou agora pode ser o Panamá, uma seleção muito mais fraca, muito mais acessível para chegar à semifinal. E por conta desse empate, o Brasil agora vai para a última rodada sendo obrigado a vencer a Colômbia para fugir de um confronto direto contra o Uruguai nas quartas. E foi um empate bem ruim, foi decepcionante. O Brasil teve volume com o jogo contra o Brasil, encurralou a Costa Rica, até por estratégia da Costa Rica muito fechadinha, poucas saídas, só no segundo tempo tentou uma outra coisa ou outra, mas também sem levar grandes perigos sem o gol do Alisson, então foi um jogo que praticamente se concentrou dentro do campo de ataque do Brasil e uma seleção que mostra problemas coletivos que já era esperado. Ainda a forma de atacar, as ideias do Dorival ainda não estão azeitadas, até por pouco tempo de trabalho era esperado dificuldades. Mesmo assim, a diferença técnica das seleções é muito grande. E porque não é nem aquela Costa Rica de 2014, uma Costa Rica em processo de renovação, que não tem grandes referências técnicas. Então era esperado que mesmo o Brasil, nesse cenário de início de trabalho, conseguisse, pela qualidade das individualidades, pelo menos fazer o suficiente para vencer o jogo. Algo que não aconteceu. Uma atuação decepcionante, uma seleção que teve volume, tentou pressionar, tentou empurrar, etc. Mas muito mais em lances individuais, um pouco coletivo mesmo, poucas ideias coletivas para fazer a Costa Rica sofrer, pressionar. Não foi uma seleção que também fez o goleiro da Costa Rica fazer mil e uma defesas, também não foi isso, né? Ele fez algumas boas defesas, mas foram poucas também. Uma seleção que também finalizou mal. É importante citar que o Brasil tem esse problema, né, de hoje de finalização de jogadas em algumas partidas. Uma seleção que em alguns momentos você viu o jogador pegar na bola no meio de campo, você não tinha muita opção de passar para frente. Faltava esse ter jogadores preenchendo esse espaço ali entre as linhas, até como seriam opções para serem lançadas. Você pegava, você tinha vários jogadores, a maioria dos jogadores tudo atrás da linha da bola ou na linha da bola, então o passe tinha que ser para o lado ou para trás. Você não tinha tantas opções de passe para frente. A linha de 5 da Costa Rica preenchendo o meio campo, tem um campo menor, né? Essa bizarrice na Copa América. Enquanto a minha cachorra tá latindo no fundo porque acho que o lixeiro tá passando. É impressionante como os cachorros ficam loucos com o lixo. Eu não consigo não entender essa tara deles. Mas num campo menor, essa linha de 5 muito bem armada pelo Gustavo Faro, fez grande efeito, trouxe problemas, porque uma seleção que jogava mais fechadinha, mas dentro da sua própria área, ou seja, essa linha de 5 conseguia preencher os lados, então os jogadores abertos do Brasil nos lados não surtiam tanto efeito quanto no campo normal, e também não, a Costa Rica, até por jogar muito fechado dentro da sua área, ela não dava muito espaço para esses lançamentos nas costas. Quando você tem uma escalação sem uma referência, em vários momentos o Vinícius Júnior tentando cair mais por dentro, ou o Rodrigo, faz falta, né? Você não tem espaço para isso. Tem espaço para lançar um deles em velocidade. Algo, por exemplo, teve contra o Paraguai, que eu vou entrar mais nisso mais para frente no vídeo. Então, o Brasil sentiu muita falta de ter uma referência, de ter um jogador ocupando aquele espaço mais à frente. Para empurrar a defesa da Costa Rica, para fazer essa separação nas linhas, tanto a defesa quanto o meio, e também para ser uma opção, tanto para o pivô, para uma tabela, ou até mesmo com algum lançamento ali mais curto. E não tinha isso. Em vários momentos era uma circulação, era quase como um U. Né? Você não tinha jogadores infiltrando, faltou mais isso, faltou mais esse movimento de infiltração para furar a defesa. Então, uma seleção que foi muito na base da empurrança, e quando você depende um pouco mais do individual e o individual não está bem, aí é pior ainda. Vinícius Júnior fez um bom jogo, outros jogadores também não fizeram um bom jogo. O Rafinha na ponta também não foi tão bem, tanto que quando o Savinho entra o time melhora. E uma atuação um pouco esperada individual,
um trabalho que, obviamente, que ainda está no seu começo. Então é normal, no coletivo, em alguns momentos, você decepcionar, ficar um pouco abaixo. E nesses momentos, é preciso que o individual apareça. E não aparecendo, aí fica mais difícil ainda. E algumas opções do Dorival também questionáveis. Eu acho que demorou demais para o Paul Hendrick. Ou se não fosse o Paul Hendrick, botasse o Evanilson, botasse alguém para ser uma referência ali. Tirar o Vinícius Júnior cedo demais também para ele ficar um erro. Demorou também para tirar um dos volantes, porque era um jogo que eles acabaram ficando sem tanta função defensiva, porque a Costa Rica quase não atacava. E ofensivamente também não estava agregando tanto assim, não foi uma grande atuação deles contra a Costa Rica. Então demorou para tirar um deles, porque a gente sabe recuar mais o Paquetá. Eu não sou muito fã do Paquetá jogando como segundo volante num jogo que vai exigir mais dele do ponto de vista defensivo, como foi contra a Croácia na Copa. Mas em cenários como esse, recua ele um pouco, coloca mais alguém ali no ataque. Eu acho que é algo que pode ser sim usado com inteligência, é uma opção bastante válida. E ele demorou muito para fazer isso. Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia. Quem sabe botar o Ian Couto na lateral direita, muita capacidade ofensiva, no lugar do Danilo ali numa reta final do jogo, fazer uma dobradinha ali pela direita com o Savinho. Uma atuação bem decepcionante. É que tudo com a seleção brasileira é 880, né? Então, se não jogou bem, tem uma atuação ruim, resultado péssimo, aí é a desgraça completa. Se vence, se goleia, o adversário que for, aí entra, né, naquela alegria, naquele oba-oba. Contra o Paraguai, o começo do jogo do Brasil não foi bom. Não foi bom até fazer o gol. Era uma atuação em vários momentos repetia alguns problemas contra a Costa Rica. A falta de mais movimentos, mais jogadores infiltrando. Bem menos, o Brasil melhorou nisso. Mas era uma seleção, defensivamente, não estava sendo segura. O Paraguai, em diversos momentos, conseguiu sair da pressão, conseguiu chegar ao campo de ataque. Teve uma boa chance ali que obrigou o Alisson a fazer uma defesa no chute fora da área. Era uma seleção que tinha uma certa tranquilidade para jogar. E o Brasil bastante nervoso, chegando passes. Mas aí o individual tá melhor, né? Num dia que o individual aparece mais, aí a seleção brasileira consegue brilhar. O gol ali, o primeiro gol do Vinícius Júnior, nossa, tira um peso enorme, não só da costa dele, mas de toda a seleção. Vê como o Brasil, depois daquele primeiro gol, jogou muito leve, as coisas funcionaram muito melhor. É importante destacar o Vinícius Júnior sendo protagonista, assumindo o protagonismo, ele não foi uma boa estreia. Mas contra o Paraguai ele jogou muito bem, desde antes do gol, chamando o jogo, partindo para cima, sendo um jogador que se espera dele, sendo um jogador que foi no Real Madrid, e isso foi muito importante. Isso fez todo mundo ao seu redor crescer, né? Apesar do pênalti perdido, uma boa atuação assim do Paquetá, e ele tem uma qualidade de passe muito boa, uma pena se ele for punido, porque é um cara que ajudaria e ajuda demais a seleção, uma ótima opção ali no meio. Rodrigo bem também, o Savinho, fazendo um jogo bem bom ali na ponta direita, vai continuar ganhando chances merecido. Eu continuo sentindo falta em alguns momentos de ter uma referência, de ter seja o Hendrick ou seja o Evanilson. Por mais que nesse jogo contra o Paraguai, os movimentos de infiltração, tanto dos meias quanto do Vinícius Júnior saindo da ponta para dentro, atacando as costas da defesa, tenham sido muito melhor feitos. Até pelas características do jogo do adversário, o Paraguai precisava pelo menos empatar com o Brasil, então quando ele sai atrás, ele precisa atacar. Ele naturalmente vai dar mais espaço para a seleção brasileira. E o Paraguai tem uma defesa lenta pra caramba, convenhamos. Então, o Vinícius Júnior atacando em velocidade, outros jogadores fazem um estrago muito maior, tendo mais espaço assim para ser acionado, melhor ainda. Então, até por ser um jogo de características diferente, o Brasil acabou sendo um jogo mais favorável à seleção. E aqui, o Tiro fez o gol, tirou um peso enorme, e o jogo rodou muito mais fácil, 3-0 no primeiro tempo, merecido, o Brasil era uma seleção melhor. E soube aproveitar a chance, soube aproveitar os moles da defesa do Paraguai, que segundo gol do Vinícius Júnior, um Alderete, fez uma cagada imensa ali, era só chutar a bola para fora, não chutou, aí fez uma burrice enorme. O gol do Savinho também sendo um pouco de sorte, a bola sobrando para ele. Então é isso, no geral foi uma atuação ofensivamente bem melhor. Uma seleção que até o primeiro gol não estava empolgando, estava apresentando problemas, mas que depois disso tirou o peso, jogou mais leve, Bruno Guimarães apareceu um pouco mais, mas que ainda assim tem alguns problemas. Eu acho que a dupla de volantes não vem funcionando tão bem. O Bruno Guimarães está o melhor deles, mas o João Gomes ele ajuda muito defensivamente, isso é óbvio, mas com a bola no pé está decepcionando um pouco, está um pouco abaixo. Você tem o Douglas Luiz no banco, o Ederson que fez ótima temporada na Atalanta, acho que são opções que merecem ser testadas ali na posição. Essa questão da compensação, né? O Vinícius Júnior saindo da esquerda para dentro, quem preenche esse lado de campo, é o que precisa ser melhor acertado. Em alguns momentos foi o João Gomes que fechou ali, deixando o meio um pouco mais frágil, outros o Paquetá, o Rodrigo. É o que precisa ser melhor feito, precisa ser melhor ajustado, principalmente defensivamente. Acho que é uma seleção que em vários momentos cedeu muitas finalizações. O Paraguai finalizou bastante. E é um Paraguai que nos últimos tempos vem sendo conhecido justamente pela falta de capacidade ofensiva. Destaque para a boa atuação do Júlio Enciso, jovem muito talentoso. Então isso é algo preocupante. Se o Brasil continuar cedendo o que vem cedendo o adversário contra uma seleção melhor como a Colômbia, até mesmo o Uruguai, isso pode ser fatal. E nesse trabalho do Dorival,
Acho que um problema, essa parte defensiva vem sendo um problema. Uma seleção que foi assim contra a Espanha, foi assim também em amistosos, uma seleção que defensivamente não está passando muita segurança, está deixando a linha de defesa exposta, o goleiro exposto, e isso pode custar caro contra um adversário mais forte. Mas uma atuação que, né, tira aquele peso, que faz o Brasil chegar bem mais leve para esse jogo contra a Colômbia. Um jogo que promete ser um jogaço, porque a Colômbia são 24 jogos de invencibilidade. Nestor Lorenzo, o técnico, está invicto, nunca perdeu desde que assumiu a Colômbia. Um trabalho sensacional, uma seleção que vem tirando os melhores de seus principais jogadores, muito bem equilibrada na defesa e no ataque, dando liberdade às suas principais peças. O Campos Rodrigues com menos obrigação defensiva para marcar e podendo ser esse camisa 10 criativo, a capacidade de passe. Luiz Dias, que na seleção colombiana vem jogando muita bola, assumindo o protagonismo, é o principal jogador do país. E a Colômbia busca muito criar situações onde ele possa ter esse 1 contra 1, ele está levando muita vantagem no cenário sul-americano e que tem bons jogadores em todos os setores e que vem jogando muita bola coletivamente. Então, promessa de bom jogo. A Colômbia tem a vantagem de empate para terminar em primeiro. É um jogo onde o Brasil vai ser muito mais testado defensivamente e o que vem sendo uma preocupação nesse início da era Dorival. Mas também é uma seleção que a Colômbia não vai jogar fechadinha, não é a característica dessa seleção colombiana. Então o Brasil também vai ter campo para atacar, vai ter campo para poder acionar o Vinícius Júnior em velocidade e vai ser interessante ver isso. Se o Brasil vai conseguir suportar e ser mais seguro na defesa e também se vai conseguir ser mais efetivo no ataque. Uma seleção que tem dificuldade na hora de finalizar a jogada, em alguns momentos hesita em chutar ou finalizar mal mesmo. E eu gostaria de ver essa seleção sendo testada, tendo uma referência. Seja o Endrick e o Edenilson, eles partiram desde o começo, não nesse esquema aí com o Vinícius Júnior. Embora o Vinícius Júnior, o Rodrigo, ocupando esse setor central. Mas é isso, pessoal. Quero saber de vocês o que você vem achando da seleção brasileira nesta Copa América e qual a sua expectativa para esse jogo contra a Colômbia. Não esqueça de dar like aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal se não for inscrito e também dar aquela força divulgando esse vídeo com seus amigos, né? Vai ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por quem veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.